Início da gravação. Bom, o Packet Tracer, né, ele é um aplicativo, um simulador de rede muito utilizado em redes de computadores, principalmente para ensinar, mostrar como as redes funcionam. E a gente tem trabalhado com esse simulador já há um certo tempo e a gente tem várias versões. Essa versão que vocês estão visualizando é a versão 7, 7.2, uma coisa assim. É uma versão bem diferente das versões anteriores, da versão 6, da versão 5, até pela cor dele. Ele tem essa corzinha azul, ele não tem ele é um pouquinho diferente algumas coisas nele, tá? Porém, ele funciona da mesma forma, tá? Ele, a cada momento ele vai melhorando. O Cisco Packet Tracer, né? Agora, antes ele era só muito conhecido como Packet Tracer, agora a Cisco comprou, já tem um bom tempo. Ele é uma ferramenta muito interessante para vocês trabalharem com ela, porque é uma ferramenta que bem poderosa, bem interessante para vocês simularem os ambientes de rede, né? Então, aqui vocês vão ter, né, no caso do PACT, vocês visualizam aqui, vocês têm a telinha, né, inicial, lembrando que essa é a versão 7, que é a versão que está lá no site também. Até agradecer o João, ele fez aquela pasta do PACT, né, também, colocou algumas coisinhas que ele encontrou, até mandei no e-mail o link. Mas a gente tem bastante material. Na versão 7 a gente não encontra muita coisa, mas mudou muito, assim, mudou mais o ambiente do que a forma de configurar e tudo que a gente vai trabalhando no Packet Tracer. A ideia, toda vez que a gente fala do Packet Tracer, é que ele é essa ferramenta de rede em si, né, onde a gente vai trabalhar esse funcionamento. Eu só vou ajustar aqui para ficar melhor. Isso. Aí aqui nós temos algumas características que vocês já devem visualizar, que é salvar o arquivo, você pode imprimir, e algumas características que o Packet Tracer tem, né? No caso, fazer o zoom, dependendo do que você estiver trabalhando, e algumas coisas interessantes, que seria selecionar, que seria esse select, né? Dar visualizar alguma informação específica. O delete, tá? O delete é esse X, então a gente vai precisar, às vezes, quando estiver mexendo com ele, tá? Reformatar um tamanho, né, de algum objeto, né? Você fazer notas, que isso é bem interessante. Nas versões antigas ele era não tinha tanto recurso, aí nessas versões novas ele começou a colocar, que às vezes é necessário, às vezes você escrever alguma nota, alguma coisa daquilo que você está desenhando na sua tela. Aí nós temos algumas características, né? Desenhar uma linha, desenhar um retângulo, uma elipse, aí forma livre e assim por diante. Esse daqui a gente vai mostrar quando a gente fizer os primeiros testes de rede, isso aí para você testar a conectividade de uma rede, tá? Aí aqui embaixo vocês vão notar que a gente tem aqui os dispositivos da sua rede, tá? E se vocês clicarem aqui, ó, em cada um dessas categorias, aqui os dispositivos finais, alguns componentes isso aqui é das versões mais novas, né? O tipo de conexão, de cabeamento que a gente pode ter, algumas miscelâneas, alguns aspectos que ele vai ter a mais, e a questão de multiusuário. Se vocês perceberem, cada categoria dessa que vocês vão clicando, ele mostra os dispositivos ou as subcategorias que tem nele. Por exemplo, dispositivo de rede, vocês vão ter os roteadores, os switches, os hubs, né, os dispositivos de wireless, né, alguns dispositivos de segurança e emulação de WAN, que é uma coisa também melhorada, né, nessa nova versão, nessas novas versões que ele tem feito. Se vocês vierem em dispositivo de rede, você vai ter as opções, por exemplo, dos computadores, né?
Aí nós temos algumas características que eles começaram, como ele começou a mexer bastante com o IoT, né, de internet das coisas, ele começou a ter algumas características de alguns ambientes internos de residência, né. Aí tem de Smart City também, tudo características bem, vamos dizer assim, voltado para a internet das coisas. Isso aqui seriam os dispositivos finais. Dentro, aí, os principais são esses dois, tá? Que é dentro dos dispositivos da rede e os dispositivos finais, que seriam os computadores, laptops, servidores, tablets, tudo que vocês vão encontrar aqui nessas duas categorias, nessas duas principais categorias. Lembrando que dentro da categoria de dispositivos de rede, nós temos os switches. Vocês podem perceber que a gente tem mais alguns modelos de switch. Alguns desses switches, eles são switches que existem, né, no caso, em redes, né, na rede física real, tá? Principalmente, vocês vão ver que são todos da Cisco, tá? Aí nós temos um hub, um repetidor, né? E os dispositivos wireless. Então, dentro do dispositivo de rede, vocês vão ver que vocês vão ter vários subcategorias, que dentro de cada subcategoria ele vai mudando aqui, ó. Vocês vão ter essas características aqui. Outra coisa importante é os cabeamentos. Dentro dos cabeamentos, vocês vão verificando, ó, que vocês têm vários tipos de cabeamento, ó. Cabo de console, o cabo de par trançado, crossover, de fibra, de telefone, o de serial. E esse primeiro aqui, que ele automaticamente conecta com o que ele tiver ali de cabo de placa de rede ali da tua máquina, tá? Outra coisa interessante que o Packet Tracer tem, por exemplo, quando você vem aqui e adiciona um computador, para vocês adicionarem qualquer computador, vocês simplesmente selecionam aqui, End Device, geralmente ele já cai no primeiro, e vocês vêm aqui, clica e arrasta esse computador para lá, você clica e arrasta esse computador, esse laptop para cá. Percebam que esses dois laptops, eles estão aqui ficaram aqui no seu dashboard, né, onde você simula a sua rede. E para você movimentar entre eles, é só clicar e arrastar para onde vocês quiserem, tá? Ele vai se posicionando. Dois detalhes importantes quando vocês estão mexendo nesse tipo de equipamento. Se você passar o mouse sobre ele e deixar, ele vai mostrar essas características, onde vocês podem observar a porta, quais são as portas que ele tem. Se tivesse um IP address, ele estaria ali configurado, que no nosso caso ele não está. E percebam que ele tem o MAC address da máquina, tanto no MAC address do Bluetooth, quanto no MAC address da Fast Ethernet. Se tivesse configurado o Gate, o DNS, essas coisas também estaria ali. A mesma coisa se vocês passarem o mouse em cima dessa máquina, ele também vai ter essas mesmas características. Outra coisa importante, toda vez que vocês abrem qualquer dispositivo que vocês conectarem aqui, se vocês derem um clique em cima dele, ele vai abrir uma telinha. Essa telinha mostra o seguinte, ó, ele mostra as características físicas daquela máquina, as configurações que você pode fazer, por exemplo, vocês podem fazer a característica de IP aqui. Aqui nós temos a parte de desktop, vocês vão fazer configuração de IP, fazer, por exemplo, uma configuração, às vezes chamar um terminal, chamar um web browser, o prompt de comando, é como se vocês estivessem fisicamente naquela máquina. Então, cada PC, cada computador vai ter essas características aqui. Se você tiver com um laptop, ele vai ter especificamente essas características. Uma coisa importante, como a gente está falando de uma máquina física, essa máquina, ela vai ter algumas características. Não sei se vocês notam, é bem sensível, aqui ele tá verde. Para mim desligar ele, eu só dar um clique e ela apaga, tá? Por que ele apaga, desliga e liga, faz todas essas características? Porque o seu computador, o seu notebook, o que você estiver operando, mexendo nele ali, você tem que desligar, por exemplo, se eu quiser falar assim, eu quero trocar essa placa de rede. Então, ele não permite fazer isso com ele ligado.
Então, para você mexer, tirar a placa, que é só você clicar aqui, arrastar e jogar aqui, que você tira a placa de rede que está ali na máquina, tá? E ele vai ficar desligado, tá? Então, ele vem aqui, ele vai ficar desligado, enquanto você não ligar. Eu não coloquei nenhuma placa de rede, então eu preciso de uma placa de rede. Então, eu vou colocar... Não quero de fio. Se eu quiser, por exemplo, colocar uma placa de rede sem fio, vocês vão notar que os computadores, eles, por padrão, eles vêm com uma placa Fast Ethernet. Na dúvida, se vocês tiverem de qual que é qual, principalmente por qual não tá aparecendo, peraí, só um pouquinho. Só um pouco. Só um pouquinho, meninos. Deixa eu só ver aqui, porque ele está numa segunda tela. Deixa eu ver. Novo compartilhamento. Eu vou colocar eu vou colocar o meu desktop, fica mais fácil. Deixa eu compartilhar a tela. Deixa eu só ver. Oi. Agora, deixa eu só ver aqui, ó. Deixa eu abrir de novo, gente. Então, desculpa. Vocês estão visualizando isso daqui, ó. Isso. Tá assim, escrito PC0. Apareceu? Ah, beleza. Tá, o que eu tava falando para vocês, que vocês não estavam visualizando, que aqui é o botão de desligar e aqui é o botão de ligar. O mesmo botão, né, igual uma máquina comum, beleza? Para eu tirar, igual eu tava falando explicando para vocês, isso aqui tem que estar desligado, ó, tá? A luz está apagada. Então eu venho aqui, retiro a placa, né, no caso. E se eu quiser colocar, por exemplo, a placa que vocês quiserem, só para vocês saberem qual que ela está falando, qual que é a característica de cada placa, é só vocês irem clicando aqui, tá? E ela vai mostrando a característica de cada placa de rede que ele tem ali, que ele mostra que tenha as características. Então, eu vou colocar uma placa de rede sem fio, né? E eu venho aqui, coloquei, é só clicar e arrastar para cá. E em seguida ligar a máquina, tá? Não adianta vocês desligarem, deixarem a máquina desligada. Então, vamos lá, desliga, já liguei, desculpa, fecho. A mesma coisa para o laptop. Só que o laptop é um pouquinho, é uma imagem, tá, gente? Aí só vocês rolarem aqui para direita, para esquerda, para cima, para baixo, tá? E aqui, ó, deixa eu ver. Aí, para vocês desligarem também, ó, o botãozinho, ele é mais discretinho aqui, tá? Ele já vem, no caso, com a placa de rede, então a placa de rede com fio, né, no caso. Então, se vocês quiserem trocar por uma placa de rede sem fio, que geralmente às vezes a gente utiliza muito em notebooks, é só você desligar, ó, tá verde, né, tá bem discreto esse verde. Desliguei, apagou, só clicar e arrastar. Aí vocês escolhem, por exemplo, uma placa de rede e é só clicar e arrastar em cima que ele para, tá? Já que eu já arrumei, eu ligo novamente, a máquina ficou verde, ele demora um pouquinho e logo ele carrega.
As características, configurações continuam aqui, por exemplo, se vocês quiserem configurar o IP, vocês têm duas características, que é configurar usando essa parte de config, ou vir aqui no desktop e apertar IP configuration, que aí vocês marcam o IP estático, tá? Isso é só uma geral do que a gente está fazendo. Lembra que eu falei para vocês como que apaga? O apagar é só vocês apertarem aqui. Por que ele já perguntou direto? Porque se vocês perceberem, esse cara tá marcado, ó. Ele tá com mais clarinho. Então, para mim apagar ele, é só selecionar e apertar delete. Ou não tenho nada marcado, vocês estão vendo que ele virou um X grandão, meu cursor, e eu venho aqui e apago. Da mesma forma, vocês apagam qualquer equipamento. Então, só a título de exemplo, só para vocês saberem. Vou fazer uma ligação só para vocês entenderem como ele faz o desligar. Ele vai dar um erro aqui, mas é porque eu tirei a placa de rede. Deixa eu ver. Aqui. Tá, tudo funcionando. Eu apaguei os outros dois que eu tinha falado. Aí, para apagar qualquer um deles, é só apertar aqui e clicando em cima e ele vai apagando. Para a mesma coisa vai ser o cabo, tá? Então, eu tenho aqui os equipamentos, né? Vocês colocam, selecionam o tipo de equipamento que vocês querem, clica, arrasta, clica e arrasta e joga para a tela. Eu quero colocar um switch. Vem aqui nos dispositivos de rede, nessa segunda categoria, vocês vão ter o switch, por exemplo, da tua rede. Dessa forma, aí falou assim, mas e a ligação do cabo? O cabo é nessa relâmpagozinho, né, que a gente coloca. O automático, ele escolhe automaticamente o cabo. Aí que vocês vão ter o cabo de console, o cabo de par trançado normal, o crossover e fibra, e de telefone, serial e tudo mais. Os principais é o cabo par trançado, e o cabo de fibra que a gente mais utiliza. E o serial, que alguns modelos que a gente às vezes configura, a gente utiliza esse serial, principalmente aqui no simulador do Packet. Então, por exemplo, se vocês quiserem fazer a conexão desses equipamentos, é só você clicar, você clica num ponto, coloca aqui, seleciona Fast Ethernet. Aí vocês percebam que quando eu uso essa conexão sem usar o raio, eu tenho que escolher qual que é as duas, qual que é a porta que eu quero conectar. Como se eu estivesse lá fisicamente, eu vou escolher a porta. Então, eu vou colocar na porta 1 esse cara, esse outro cara, Fast Ethernet, que ele só vai ter uma placa de rede. E aqui eu falo que eu quero na Fast Ethernet 02, no caso, que é essa porta. Percebam que esse switch, ele tem duas portas Giga Ethernet, não dá para me mostrar com o mouse, senão ele sai. Opa, bem no finalzinho da lista. Opa. Vou aparecer. Duas portas Giga Ethernet, que são as duas últimas portas do switch, tá? Se vocês quiserem visualizar o switch, cada porta dele exclusivamente, verificar qual que é o modelo e tal que ele está utilizando, as portas estão aqui. A mesma coisa, é só eu simplesmente dar um clique igual o computador. Eu dou um clique, ele aparece aqui e todas as portas físicas elas estão ali. O switch tem algumas características que a gente pode trabalhar, que é uma coisa bem bacana, a gente vai falar mais para frente sobre ele, é o conceito de VLAN, que é muito bacana, você consegue dividir um mesmo switch com, que a gente chama de redes separadas, né, e que estando no mesmo equipamento. É muito bacana, é bem interessante de a gente trabalhar, e você faz usando as configurações do switch. Falando sobre isso, vou apagar de novo, né? Como estava lá o cara selecionado, vou apagar, beleza. Agora, aqui mostrei para vocês os equipamentos, né? Vocês vão apertar aqui no dispositivo de rede, vocês têm a primeira categoria roteadores, se quiser o switch, é só clicar aqui e ele vai aparecendo todos os subtipos dentro do dispositivo de rede. Dos dispositivos de finais, que seriam os equipamentos, vocês têm uma gama de equipamentos para vocês
trabalharem com ele. E aqui nós temos o nosso tipo de conexão de rede. Lembrando que o raiozinho ele faz tudo automático, tá? Então vocês não se preocupam com relação a isso, tá? E você simplesmente faz a conexão de maneira automática. Eu sugiro que vocês utilizem sempre o cabo par trançado para fazer as conexões para não ter problema, ok? Vamos para um primeiro exemplo, que é o do cabo crossover. Então, para a gente fazer esse primeiro exemplo, eu vou lá nos equipamentos, tá? E vou colocar 2 computadores. Só clicar aqui, escolhi, é clicar e dar um clique na sua tela, tá? Opa, aqui. Aí você quer fazer a ligação de um computador para outro computador. Vocês lembram que eu falei que a gente só para ligar um computador com o outro sem ter problemas, vocês têm que utilizar o cabo crossover. Então, eu utilizo aqui o cabo crossover. E vocês percebam que quando funciona a conectividade, que ela está ok, vocês vão perceber que ela vai ficar verde, tá? Então, ela mostra aqui. Quando você passa o mouse em cima dele, ele mostra qual porta que está conectada, que nesse caso é a Fast Ethernet, então ele vai aparecer FA, né, ou FA0 ali, das duas máquinas. Aí, para vocês testarem, por exemplo, para saber se essa conectividade está funcionando, a título de exemplo, eu só vou fazer para vocês o seguinte. Vou pôr um PC, outro PC, e nesse caso aqui de baixo, eu vou colocar um cabo normal, Fast Ethernet, um Fast Ethernet, e vou colocar um IP nessas duas máquinas. Duas formas de colocar IP. Vem aqui em config, né, e você pega e digita, só um minutinho, né, nossa. Vocês vêm aqui e digita essas opções. Deixa eu ver aqui. Você vem aqui e coloca estática. Colocar 10.0.0.1. Não gosto muito desse aqui. O DNS Server, no caso, a gente não tem, porque a gente não está configurando nenhum servidor. Só fechar, tá? Se vocês passarem o mouse... Ele não salvou? Como assim? Não, não salvou. Não, salvou. Outra forma de vocês colocarem o IP é vir aqui em Desktop, IP Configuration, vocês colocam 10.0.0.2. Automaticamente ele já coloca a máscara, tá? Não tem nenhum gateway, nenhum DNS server, porque a gente não está mexendo com isso. Ele não tem um botão de salvar, é meio intuitivo às vezes a gente querer salvar, mas ele não é necessário porque ele já está salvo, tá? Deixa eu só verificar, desktop, configuration. Opa, eu acho. Fechar. Vou colocar o mesmo IP, mas é só a título de 10.0.0.1. Tô falando do de baixo, tá? Já deu errinho aqui, deixa eu ver. Vamos configurar. Desktop. 10.0.0.2. Tá. Agora, se vocês quiserem testar um computador, vocês já perceberam que alguma coisa deu errada, porque esse cara aqui é o cabo normal, não é o cabo par trançado. Esse par trançado, vocês vão ter a configuração, então para eu testar, vem aqui nesse PC,
venho aqui em prompt de comando, ping 10.0.0.2, que é o IP dessa máquina aqui, tá? Eu tô pingando, né, da máquina PC3 para o PC4, tá? E se eu vir aqui no prompt de comando e pingar, no caso, nesse PC, da mesma forma, ó, vocês testarem a conectividade, ping 10.0.0.2, ele vai falar que não encontrou, que não vai encontrar o rush, porque é bem simples de visualizar isso daqui, porque vocês vão notar que a gente tem uma problemática nesse caso, que é já está em vermelho. Você já sabe que não vai dar certo. Então, quando vocês não têm o equipamento para eu corrigir esse problema, esse aqui é o nosso cabo, no caso de par crossover, e esse aqui é o par trançado normal. Mas por que eu coloquei o crossover? A gente não precisa usar crossover, porque hoje a gente já tem um equipamento que faz isso, que é o switch. Então, eu vou pegar e vou excluir estes dois caras e vou só apagar essa conexão aqui que foi feita e incluir o meu dispositivo, que é o switch, que faz essa ligação sem problema com um cabo, faz a conexão, no caso de rede de computadores normal, que é o meu concentrador, tá? Então, para mim fazer a ligação, eu só faço a conexão, fecho a internet. Opa. É clicar nos dois lados e fazer a conexão. Com certeza a gente vai perder de novo eu vou mostrar para vocês como funciona, no caso, usando agora o switch, tá? Para a gente não perder, eu acho que até a gente vai encerrar e eu vou entrar de novo, ok? Para a gente refazer a conexão e a gente não perder, tá? Vocês já perceberam que ficou verde? Deixa eu ver se... Deixa eu pegar aqui. Prompt de comando. Ping 10.0.0.2. E a conexão agora, ela acontece normalmente, tá? Então, se vocês pingarem, se eu abrir o prompt de comando, é só vocês clicarem aqui no computador, nesse caso eu pinguei agora, eu vou no computador no PC6, que tem o IP 2, prompt de comando, ping 10.0.0.1. E vocês pingam dos dois lados sem problema nenhum. É bem visível que está funcionando por causa que quando vocês fazem a conexão, a conectividade, ele fica verdinho, então ele ajuda bastante com relação a isso, tá? É bem interessante, né, nesse caso, trabalhar com o Packet usando essas características do Packet Tracer, tá? O switch ele é importante. A gente vai encerrar e vou abrir de novo para a gente não ter problema de novo com a reunião. Eu vou fechar e a gente abre de novo. Eu vou mostrar a diferença entre o hub e o switch para vocês visualizarem na prática o que acontece quando vocês têm esses dois equipamentos funcionando, tá? Eu vou encerrar a reunião, vou gravar no tempo só de fazer a gravação e eu entro de novo, ok? Para a gente fazer um comparativo entre hub e switch usando o Packet Tracer, tá?